Em destaque no Panorama CBN, ministro do União Brasil informa que vai deixar o governo Lula. Corregedor da Câmara defende suspensão de mandato de 3 bolsonaristas que fizeram motim. Manifestação contra a PEC da blindagem e anistia vai ter Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e Djavan. Com restrições impostas pelos Estados Unidos, ministro da Saúde desiste de ir à Assembleia Geral da ONU. E o Brasil é prata no Mundial de Atletismo. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e que foi destaque na programação da CBN ao longo desta sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. E agora, o projeto da anistia é projeto da dosimetria, como você ouviu na edição da manhã do Panorama CBN. E não sem reclamação dos bolsonaristas, né? O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, foi às redes sociais para dizer que dosimetria é prerrogativa do Judiciário e que não existe na Constituição previsão do Congresso para legislar sobre o tema. O relator do projeto, Paulinho da Força, que é do Solidariedade, deu entrevista ao Jornal da CBN nesta sexta-feira, dizendo que pessoas foram presas injustamente em relação ao 8 de janeiro e que a ideia de reduzir penas não traria problemas com o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos tratando do PL para reduzir penas. É isso que tem que ficar claro para a sociedade, para que as pessoas possam acompanhar. E eu acho que esse PL pode ser o grande PL para pacificar o Brasil. Na medida que teve pessoas que foram presas injustamente, que estão presas injustamente, quando você reduz as penas, essas pessoas vão sair da cadeia e vão cuidar da sua vida. É isso que eu estou tratando e é isso que eu vou deixar mais claro a partir de hoje. Paulinho disse que vai começar a falar com líderes dos partidos no fim de semana. Para você que não ouviu a edição da manhã do Panorama, Paulinho esteve na casa do ex-presidente Michel Temer para uma reunião também com o deputado Aécio Neves, do PSDB, para tratar desse pacto, como eles chamaram. O presidente da Câmara, Hugo Motta, participou remotamente. E nessa sexta surgiu a informação de que Temer ligou durante a reunião para os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do STF. Moraes afirmou a pessoas próximas que falaram por 5 minutos e que não houve qualquer acordo por redução de penas. Mas há esse pacto aí, o acordão com o Supremo com tudo, como diria Romero Jucá. Num evento em Belo Horizonte, ao lado do governador de Minas, Romeu Zema, Michel Temer disse que a trama golpista foi só uma tentativa de sensibilizar para o golpe e que as penas aplicadas foram muito severas. Golpe você tem quando as Forças Armadas querem. Se as Forças Armadas não quiserem, não tem golpe. E, no particular, as Forças Armadas não quiseram. O que foi uma grande mobilização, uma grande tentativa de sensibilizar para o golpe. Agora, houve um fato gravíssimo. Foi uma depredação de prédios que abrigavam, que eram sede dos poderes. Isso foi muito grave. Talvez, e eu verifico sempre isso, o que há sempre de queixa é que as penalidades foram muito severas. A punição tinha que haver, talvez com penas menores, aí porque eu penso que se houver uma nova dosagem das penas, né, ainda que pela via legislativa, eu acho que isso pode ajudar a tranquilizar o país. Bom, vamos acompanhar então essas negociações. E tivemos um posicionamento do corregedor da Câmara sobre aquele motim de bolsonaristas depois da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro no mês passado. O deputado Diego Coronel, do PSD, concluiu o parecer dele e recomendou a suspensão do mandato de 3 deputados. A recomendação é por uma pena maior ao deputado Marcos Polon, do PL. Suspensão do mandato por 90 dias por declarações difamatórias contra o presidente da Câmara, Hugo Motta, e mais 30 dias por obstrução à cadeira da presidência da Câmara. O corregedor também recomendou a suspensão do mandato por 30 dias para os deputados Marcel Van Hatten, do Novo, e Zé Trovão, do PL, por obstruírem a cadeira da presidência da Câmara. O corregedor sugeriu só uma censura por escrito para todos os 14 deputados envolvidos na ocupação do plenário, incluindo o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, o líder da oposição, Coronel Zucco, do PL, e os deputados Nicolas Ferreira, Júlia Zanata, Bia Kicis e Carlos Jordi, todos do PL, além
de Marcos Polon, Marcel Van Hatten e Zé Trovão. A censura escrita poderá ser aplicada pela própria mesa diretora, mas as demais representações dependem de análise pelo Conselho de Ética e pelo plenário da Câmara. Só que o pessoal está mais interessado em proteger os deputados, né? Então vamos ver como é que vai se desenrolar essas punições, como é que vão se desenrolar, porque a gente está num contexto de PEC da blindagem, né? Isso que os deputados estão aprovando. E agora a bola está com os senadores, que são vistos como uma espécie de boia de salvação. Estão recebendo mensagens nas redes sociais, nos e-mails funcionais, e a tendência é de que isso aumente nos próximos dias. A reportagem da CBN conversou com alguns senadores, inclusive, que estão recebendo uma enxurrada de mensagens. E a mobilização dos artistas também continua, citei alguns ontem. E no fim de semana estão programadas manifestações nas grandes cidades, como São Paulo. E no Rio de Janeiro, o ato em Copacabana vai ter a participação de nomes de peso da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan e Chico Buarque. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. A mobilização tem sido grande, teve crítica do Congresso também por parte do presidente Lula. Numa entrevista ao programa Papo de Crente, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, ele criticou o Congresso dizendo que a maioria dos deputados não tem compromisso com os trabalhadores. Não é a primeira vez que ele dá essa declaração, mas volta a alfinetar o Congresso depois da Câmara aprovar não só a PEC da blindagem, mas também a urgência do projeto de lei da anistia. O presidente comentava nessa entrevista que a lei que estabelece igualdade entre homens e mulheres foi sancionada, mas até agora não foi regulamentada. Pega a Constituição e veja todos os direitos sociais. Não é regulamentada. Por quê? Porque a maioria dos deputados não são trabalhadores, não tem compromisso com os trabalhadores. São gente de classe média alta, sabe que pouco está ligando para o povo. Essa é a verdade. Agora, o presidente Lula criticou o Congresso. É bom lembrar que o próprio PT ajudou a passar a PEC da blindagem e também o voto secreto, inclusive, para as decisões dos deputados em relação às investigações deles mesmos. E também tivemos o grande apoio de partidos que estão na esplanada dos ministérios. Um desses partidos, o União Brasil, que tinha dado um ultimato para os seus filiados deixarem o governo ou deixarem o partido. E um desses ministros é Celso Sabino, ministro do Turismo, que avisou nessa sexta-feira, depois de uma reunião com o presidente Lula, que vai deixar o governo, justamente então depois desse prazo de 24 horas dado pelo partido. Celso Sabino é um dos auxiliares de Lula que vinha conduzindo os preparativos da COP30 em Belém, que vai acontecer em novembro. E apesar de ter anunciado o desembarque do governo, o União Brasil tem 3 ministérios no governo. Celso Sabino é uma indicação da bancada da Câmara da Legenda. Já os ministros Valdez Góes e Frederico Siqueira Filho, por serem apadrinhados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não serão afetados pelo movimento da sigla. E o presidente Lula vai embarcar no domingo para os Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU, que acontece na terça-feira. Como de costume, o Brasil abre os discursos dos chefes de Estado. Interlocutores do presidente disseram à CBN que ele vai sair em defesa do comércio com todos os países e criticar o protecionismo. Só que, na presença de Donald Trump, ele deve adotar cautela e não citar o presidente americano diretamente. O famoso evitar a fadiga, né? Como diria o Jaiminho. Ainda há a expectativa de que o presidente, mesmo que indiretamente, faça referência ao Supremo Tribunal Federal, numa referência, então, à democracia, ao funcionamento das instituições. Tudo isso também numa expectativa por novas sanções dos Estados Unidos, como já sinalizaram membros do governo americano. Por falar em sanção, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, desistiu de participar da Assembleia Geral da ONU. O governo Trump cancelou o visto dele pela atuação no programa Mais Médicos, ainda no governo Dilma. O governo Trump alegou que o programa submeteu cubanos a uma espécie de mão de obra escrava. E para você que não ouviu a edição da manhã do Panorama, Padilha sofreu algumas restrições, só poderia se deslocar lá em Nova York entre o hotel dele, a sede da ONU e as representações brasileiras num raio de 5 quarteirões. E aí, em entrevista à Globo News, Padilha disse que as restrições são inaceitáveis e que elas não são contra ele como pessoa, mas contra o ministro da Saúde do Brasil,
E ele acrescentou que a restrição impede a participação em uma reunião da Organização Pan-Americana da Saúde em Washington. É inaceitável as condições, porque eu sou o ministro da Saúde do Brasil, quando vou para um evento como esse, tenho que ter plena possibilidade de participar do conjunto das atividades das quais nós somos convidados, atividades importantes para o Brasil. Nós temos as restrições, inviabilizam a presença do ministro da Saúde do Brasil para as atividades que ele precisa fazer parte. Inclusive, impedem que eu vá para Washington, que é a Assembleia Geral da OPAS. Antes disso, o governo brasileiro acionou a ONU para contestar essas restrições. Segundo o chanceler Mauro Vieira, num evento no Itamaraty, o país entrou em contato com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e com a presidente da Assembleia Geral da ONU, Annalena Baerbock, para pedir uma intervenção. São restrições que não têm cabimento, injustas, absurdas, e nós estamos relatando e pedindo a interferência do secretário-geral junto ao país sede. E também já tratamos do tema no Comitê de Relações com o país sede. E estamos esperando, então, agora a ação do secretário-geral da ONU e da presidente da Assembleia Geral. E não é só o Brasil que tem problemas, né? A Assembleia Geral da ONU aprovou nessa sexta, em votação, que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, discurse por vídeo na reunião anual de líderes. Ele não vai poder participar pessoalmente porque os Estados Unidos negaram o visto dele, acusando a Autoridade Palestina e também a OLP, que é a Organização para a Liberação da Palestina, de serem associadas ao terrorismo e de não cumprirem seus compromissos e por minarem as perspectivas de paz no Oriente Médio. A resolução foi aprovada por 145 países, 5 votaram contra, entre eles Israel e Estados Unidos. Aqui no Brasil, de volta, a Receita Federal iniciou nessa sexta uma operação chamada Cadeia de Carbono contra fraudes na importação e comercialização de combustíveis, petróleo e derivados. A ação acontece em 5 estados: Alagoas, Amapá, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo. A Receita reteve cargas de 2 navios avaliadas em 240 milhões de reais no Rio de Janeiro. Segundo o órgão, empresas com pouca estrutura e capacidade financeira aparecem como responsáveis por cargas milionárias. A suspeita é que as companhias sejam usadas como laranjas para esconder os verdadeiros donos das mercadorias e o caminho do dinheiro. Também estão na mira depósitos e terminais de armazenamento em São Paulo. A Receita prepara uma nova norma para reforçar o controle sobre a importação desses produtos para evitar novas fraudes. Fraudes que, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, podem chegar nos bilhões de reais. Olha, o que está mapeado nesse momento do que pode ser objeto da operação no dia de hoje envolve 240 milhões em mercadoria, de reais em combustível. Mas, enfim, como é uma prática rotineira desse esquema de corrupção, nós realmente estamos falando de bilhões de reais. Nós estamos falando de bilhões de reais. Na economia, o Banco BTG ultrapassou o Bradesco e o Banco do Brasil em valor de mercado e se tornou o terceiro maior banco da América Latina. Na região, o banco só fica atrás do Nubank e do Itaú Unibanco. Desde a divulgação do balanço do segundo trimestre, as ações acumulam alta de 16,8% e fechou essa semana na máxima histórica. No ano, até agora, os papéis sobem 74%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou essa sexta com leve alta de 0,25%, suficiente para atingir mais um recorde, 145.865 pontos. Na semana, o Ibovespa subiu 2,5%. O dólar teve alta de 0,03%, praticamente estável, cotado a R$ 5,32. Na semana, a moeda caiu 0,62%. O euro vale 6,25, com desvalorização de 0,26%. Na página policial, foi preso o segundo suspeito de envolvimento na execução do delegado Rui Ferraz Fontes. É Luiz Henrique Santos Batista, que foi preso em São Vicente, no litoral paulista, e, segundo a polícia, participou da logística da execução. Além dele, foi presa uma mulher que teria transportado um fuzil usado no crime, você já ouviu isso no Panorama, e a polícia ainda procura outros 3 suspeitos que tiveram prisão decretada pela Justiça. A Polícia Civil de São Paulo prendeu o homem considerado o maior ladrão de casas do estado.
Diego Fernandes de Souza, conhecido como Minotauro, foi detido na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. Ele tem antecedentes criminais por roubo e furto, principalmente em residências e condomínios de alto padrão. E o gato preto, que não é aquele que cruzou a estrada, é aquele que cruzou o sinal vermelho com seu Porsche na Avenida Brigadeiro Faria Lima e acabou batendo em outro carro, deixou um homem ferido. Você lembra que ele tinha saído de uma balada e que tinha todos os sinais de que estava bêbado. Já estaria errado só com tudo isso que a gente já sabe, né? E agora o laudo toxicológico do IML revelou que Samuel Santana não só tinha bebido, como também tinha usado maconha e êxtase. E tudo isso antes de pegar no volante. Por sorte, o passageiro do outro carro só ficou ferido. No noticiário internacional, depois da Polônia, agora é a Estônia, que está acusando a Rússia de invasão do espaço aéreo. E não foi com drone, foi com 3 jatos de combate. A Estônia chamou o episódio de uma brutalidade sem precedentes e uma incursão descarada. Segundo o país, os caças permaneceram no espaço aéreo sem permissão por 12 minutos. A violação, segundo o país, aconteceu sobre o Golfo da Finlândia. A OTAN, que é a Aliança Militar do Ocidente, informou que interceptou os aviões russos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o bloco vai responder a cada provocação russa e a pressão sobre a Rússia vai aumentar na mesma medida que as provocações. O ministro das Relações Exteriores da Estônia disse que a Rússia já violou o espaço aéreo do país 4 vezes nesse ano, o que por si só é inaceitável, segundo ele, mas a incursão de hoje, com 3 caças, é de uma ousadia sem precedentes. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu uma reação do Ocidente. A Estônia é um país báltico, assim como Letônia e Lituânia, e esses países são considerados os mais visados pelo governo de Vladimir Putin numa eventual extensão da guerra na Ucrânia. Depois daquele episódio na Polônia, a Rússia alegou que não foi intencional. E agora, nessa nova invasão, a Rússia não tinha se pronunciado até o momento em que eu gravo esse podcast. No esporte, o Brasil é prata nos 400 metros com barreira no Mundial de Atletismo. Alisson dos Santos, o Pio, sempre ele, fez o tempo de 46 segundos e 84 centésimos, só 32 centésimos atrás do primeiro lugar, o americano Ray Benjamin. E o Pio teve o gostinho do ouro, porque Benjamin chegou a ser desclassificado por supostamente ter derrubado uma barreira de forma irregular. Os americanos recorreram e aí depois da análise da organização, o toque não foi considerado intencional e aí o ouro seguiu com Benjamin, o americano. O Pio falou com a TV Globo lá em Tóquio. Se algo irregular realmente aconteceu, faz sentido ser desqualificado, mas se nada irregular aconteceu, não é assim que eu quero ganhar meu ouro. Obviamente eu comemoraria como ouro, mas não quero ganhar porque alguém perdeu, eu quero realmente conquistar a medalha. Estou muito feliz com a prata, estou orgulhoso da trajetória, do resultado que a gente fez hoje, que eu acho que isso é o que importa. O Brasil tá orgulhoso. O bronze ficou com Abderrahman Samba, do Catar. Deu samba. Na final dos 200 metros, o americano Noah Lyles igualou a marca do jamaicano Usain Bolt, 19 segundos e 52 centésimos. É o 4º título mundial consecutivo dele nos 200 metros. O Bolt, antes dele, também ganhou 4 ouros seguidos nessa prova entre 2009 e 2015. E no futebol, a CONMEBOL, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, admitiu que teve um erro de arbitragem na vitória do Flamengo por 2-1 contra o Estudiantes na Libertadores e anulou o cartão vermelho do atacante Plata. No comunicado, a CONMEBOL afirma que o juiz puniu de forma incorreta o jogador numa disputa de bola com o Rodríguez, do Estudiantes. Com isso, o atleta do Flamengo está disponível para jogar na partida de volta marcada para a próxima quinta-feira. E antes da Rádio Sucupira de todas as sextas-feiras, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. E tem mensagem na caixinha de comentários do Spotify do César Augusto Ramos, que escreveu o seguinte: como não tem Panorama CBN nesse fim de semana, aproveito para desejar um feliz dia do radialista no domingo.
é o primeiro, porque o outro é 7 de novembro. Tem isso, né? Tem dia do radialista, dia do rádio, dia do jornalista, dia do repórter, nem eu sei. Aí o César diz, mas pra mim é todos os dias. Parabéns a todos os profissionais, inclusive a equipe técnica que faz o podcast acontecer, inclusive o Daniel Mesquita, que está com a gente aqui na mesa de som, nos trabalhos técnicos do Panorama CBN. Obrigado, viu, César? Um abraço pra você. Continuem mandando mensagens aqui pro Panorama. Agora sim, a gente vai pra Rádio Sucupira, que, é claro, trata da PEC da blindagem. Senhor presidente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. E se o capitão for eleito, ele não pode mais ser preso, tem imunidade. E pode passar fogo em quem quiser. Então, a partir de agora, o deputado pode roubar e matar e não vai ser preso. Porque ele vai ser julgado pelos próprios pares. Também não é assim. Imunidade é uma coisa, impunidade é outra. É um retrocesso que transforma a imunidade parlamentar em impunidade universal. Bonito, falou bonito. De lei eu entendo, né? Pra frente, Sucupira! O que nós queremos é poder representar os nossos eleitores sem correr o risco da Polícia Federal bater nas nossas casas. Eu acho, não obstante, que esse inquérito podia ser sigilento. Voto secreto, sabe o que dá a possibilidade? De não ter o STF chantageando esses deputados aqui para poder livrar deputados. O senhor sabe que a democracia é fundada em cima da independência dos três poderes, né? Que é o executivo, o judiciário e o legislativo. Esta é a PEC da impunidade. Com um voto secreto para proteger bandido, tem que usar muito óleo de peroba para tanta falta de vergonha na cara. Para trás, mente! Aqui nesse município era tudo desapetrechado, até de vergonha na cara dos políticos. Mas agora, mente, nós temos o prazer de viver no imperialismo dos bons costumes da moral, na defesa da família e da propriedade privada. Nós vamos transformar o Congresso Nacional num refúgio de bandidos. Qualquer bandido endinheirado do Brasil vai querer comprar um mandato no seu estado à procura da impunidade que o Congresso Nacional garantirá. Com toda aquela empáfia, e olha aí, a gente vai nos antigamente dele e acaba com o topete do bicho. O que foi que ele fez, coronel? Ele tem crime nas costas? Seja intrometido. É que eu pedi, sim. Como prefeito, eu tenho a obrigação de conhecer os meus concidadãos, principalmente os suspeitos. Suspeito? O que tem escrito contra ele, hein? Quer mesmo saber? O Brasil precisa de pacificação. Hoje é dia de perdoar as dívidas. De passar uma borracha nos patrás-mente. Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em bases de diálogo e respeito. Partir pra frentemente, de coração limpo, alma lavada e enxaguada. Anistia ao nosso líder, Jair Messias Bolsonaro! Meu sétimo sentido tá me dizendo que já tô nos entrementes para realizar meu grande sonho. Ah, mas que sonho! Meu sonho é passar a história de Sucupira como Odorico, o pacificador. Se for decretada a anistia pelo Congresso Nacional, sem esse pacto nacional que eu estou dizendo, ela não dá resultado. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, um dos maiores juristas do Brasil, para que a gente possa pacificar o Brasil. Uma hora dessas, que o homem deve estar preparado para o seu momento histórico. Eu chamo isso de um momento histórico, e para você, uma oportunidade extraordinária, não é isso. É de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim. Estou apenas pensando na imagem de Sucupira que devemos colocar acima de nossas divergências políticas, acima dos partidos. Os senhores propõem, então, esquecer tudo. Não obstante esse seja um acordo em que as mãos se lavam e enxaguam umas às outras nas águas turvas do casuísmo Sucupira.
As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é do Paulo Gracindo. A edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio, que novamente estão de parabéns, porque essa edição tá especial. E o Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. E a próxima edição do Panorama chega na segunda-feira, às 7 da manhã, com Bianca Santos. Eu volto logo depois dela. Bom fim de semana para você. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.